Olá a todos. Bem, nessa videoaula de hoje falaremos sobre um assunto bastante importante, relativo também à demografia. Falaremos sobre a estrutura da população. Bem, quando a gente fala sobre estrutura da população, o próprio termo ajuda a entender o que significa, corresponde aos aspectos básicos e estruturais de uma população. Ou seja, quais são aquelas características que a população tem e que foram construídas ao longo do tempo. Em termos, por exemplo, de composição etária, como que é a distribuição da população pelas diversas faixas etárias. Além disso, falaremos sobre a distribuição da população economicamente ativa por setor da economia e também a composição por gênero. Esses são três exemplos de distribuição da população de acordo com suas características e então nos ajuda a entender bastante sobre a estrutura básica de uma população. É importante também lembrar que a estrutura da população é consequência de vários aspectos sociais, econômicos, políticos e também culturais. Então, se a gente for pegar uma população, ela tem algumas características, e essas características, por vias de regra, são reflexo dos aspectos sociais, da condição econômica, de fatores políticos e também da cultura que permeia aquela população. Uma população, por exemplo, envelhecida, ela provavelmente é uma consequência do desenvolvimento. O desenvolvimento socioeconômico, como a gente viu em aulas anteriores, ele tende a reduzir a fecundidade, tende a reduzir também a mortalidade, e com isso a população se tornará menos jovem e cada vez mais madura. Então, a estrutura de uma população é, em vias de regra, consequência de diversos outros fatores. E também é importante porque essa estrutura ela ajuda a condicionar o futuro dessa população. Aliás, o presente e o futuro da população. Se um governante, por exemplo, ele pensa em estabelecer políticas públicas mais eficazes, ele vai ter que, em primeiro lugar, saber como que a população está distribuída em termos de faixa etária, em termos de setor da economia, em termos de gênero, dentre outros aspectos. Por exemplo, numa população mais envelhecida, é talvez mais necessário que haja mais políticas de proteção à pessoa idosa, ou a mobilidade urbana dos idosos, de forma que a gente consiga construir uma cidade mais acessível. Isso se torna cada vez mais urgente na medida que a população fica cada vez mais envelhecida. Então, conhecer essa estrutura é algo bastante importante para se estabelecer políticas públicas, ok? Em termos de estrutura etária, a gente consegue visualizar a estrutura da população em termos, quando a gente observa a pirâmide etária. Pirâmides etárias são gráficos no qual a gente distribui a população de acordo com faixas etárias, onde na base estão os jovens, que no Brasil corresponde àqueles de 0 até 19 anos de idade, segundo o IBGE, e é pela base que a gente consegue compreender a dinâmica de natalidade dessa população, pelo menos nos últimos 19 anos. Então, se uma população, por exemplo, tem a base mais larga, isso significa que a natalidade é maior, é elevada. Já se a população tem uma base mais estreita, é um reflexo de uma redução da natalidade nas últimas décadas. No corpo da pirâmide, no meio da pirâmide, estão os adultos, que no Brasil o IBGE classifica como aqueles entre 20 e 60 anos de idade. É importante saber sobre esse corpo da pirâmide, porque é o que compõe a população em idade ativa. Então, aquela população que tem idade para o trabalho é, sobretudo, a população adulta. Então, ter um meio da pirâmide etária mais largo é um fator importante do ponto de vista econômico, uma vez que haverá mais mão de obra disponível, ok? E, além disso, o ápice da pirâmide, o topo da pirâmide, corresponde aos idosos, as faixas etárias dos idosos, aqueles que têm 60 anos ou mais, segundo o IBGE. Observando o ápice que a gente consegue compreender bastante sobre a expectativa de vida da população.
uma vez que, se por um acaso o ápice da pirâmide for mais largo, quer dizer que muita gente ultrapassa os 60 anos de idade. Então, essa população provavelmente tem uma expectativa de vida média bastante elevada. Já se o ápice da pirâmide for mais estreito, demonstra uma certa dificuldade em ultrapassar os 60 anos de idade. Isso se deve a uma mortalidade elevada, nas diversas faixas etárias, a mortalidade elevada. Isso faz com que a gente compreenda essa população como uma população que vive muito pouco. Então, esse ápice da pirâmide nos ajuda a entender bastante também sobre a expectativa de vida. Lembrando que a expectativa de vida é também um indicador de qualidade de vida bem importante. Ele é, inclusive, uma das variáveis utilizadas no cálculo do IDH. Então, compreender essa pirâmide etária nos ajuda a compreender bastante sobre diversas dinâmicas que se relacionam à demografia de uma certa população. Ok? Essas pirâmides etárias também, elas apresentam características bem diferentes quando a gente compara os países subdesenvolvidos com os países desenvolvidos. Um exemplo de país, ou de região, ou de continente subdesenvolvido é essa pirâmide etária da África, o continente africano em 2006. Dá para ver que nesse tipo de contexto subdesenvolvido, a pirâmide etária ela tem a base larga e o ápice bastante estreito. Então, países, regiões, continentes subdesenvolvidos, populações subdesenvolvidas têm essa característica bem marcante. A pirâmide etária ela tem um formato de pirâmide. Ela tem a base bem larga e o topo bastante estreito. Isso evidencia para a gente uma natalidade elevada, algum tipo de populações mais pobres. A natalidade é elevada, dá para ver pela base da pirâmide que é bem larga. A fecundidade também é elevada, ou seja, há uma quantidade superior de filhos por mulher. Dá para ver isso muito bem quando a gente compara a quantidade de mulheres que estão em idade reprodutiva e uma quantidade muito maior de jovens, tanto homens quanto mulheres. Então, tem muitos filhos por mulher, também tipo de países subdesenvolvidos. Evidencia também uma mortalidade infantil superior. Dá para perceber muito claramente quando a gente observa que entre as faixas etárias, entre crianças inclusive, sempre há uma redução. Então, tem mais crianças até 4 anos do que aquelas que têm entre 5 e 9, que por sua vez é uma quantidade superior se comparada àquelas que têm entre 10 e 14. Então, percebe-se que a mortalidade atinge também os mais jovens. E a mortalidade, de forma geral, também é elevada. Entre as diversas faixas etárias, a gente observa sempre uma redução substancial. Então, isso evidencia que há uma mortalidade, de forma geral, elevada nessa população, o que vai levar a uma expectativa de vida baixa. Percebe-se isso quando a gente observa que aqueles que ultrapassam 60, 65 anos de idade são uma minoria na população. No universo enorme de pessoas que nascem, poucos são aqueles que ultrapassarão os 60 anos de idade. Então, a expectativa de vida é bastante baixa nesse tipo de país. Essa pirâmide etária, então, ela evidencia para a gente essas características que são condizentes com o subdesenvolvimento, ok? E que, de forma geral, são consequência de um IDH muito ruim, com acesso a serviços, mesmo serviços mais essenciais, como saúde, educação, algumas mercadorias também essenciais, como alimento, água potável, tudo isso é bastante precário nessas populações. Portanto, mostra uma condição de vida muito pior, ok? Nesse tipo de país que tem esse tipo de pirâmide etária. Já os países desenvolvidos têm uma pirâmide etária bastante diferente, porque o contexto social e econômico é também bastante diferente. Então, se a gente observa uma pirâmide etária da Europa no mesmo ano, em 2006, a gente vê que a sua feição é completamente diferente. Há uma outra morfologia de pirâmide etária, que de certa forma não parece uma pirâmide. Ela não tem um aspecto de pirâmide. Então ela vai ter uma base mais estreita e o topo é bastante mais alargado se comparada a de um país subdesenvolvido. Essa base estreita evidencia que há
uma natalidade baixa. Então, de forma geral, nasce pouca gente. Isso é típico de países que já completaram a transição demográfica. Portanto, são países que obtiveram já um desenvolvimento social e econômico e tecnológico maior. Então, nasce pouca gente, a base é estreita. A fecundidade também é baixa, o que tem a ver também com a natalidade ser baixa. De forma geral, as mulheres têm poucos filhos na média. A mortalidade infantil também é muito baixa. Então, você vai ver aí entre as faixas etárias de 0 a 4 e 5 a 9, depois 10 a 14, não há uma redução. Isso mostra que a mortalidade infantil geralmente é baixíssima. E a mortalidade, de forma geral, também é muito baixa, o que vai levar a uma expectativa de vida bem elevada. A quantidade de pessoas que ultrapassam os 60 anos de idade, os 65 anos de idade, até mesmo os 80 anos de idade, é uma quantidade maior. Isso mostra que esse país, ou esse continente nesse caso, tem uma expectativa de vida bem elevada. As pessoas vivem muito, na média, ok? Esses fatores, claro, eles têm muito a ver com algumas características em termos de IDH superior, com acesso mais garantido, seja pelo Estado, seja pela iniciativa privada, aos bens e serviços, tanto aqueles mais essenciais quanto aqueles mais sofisticados. Então, numa população que vive num contexto desse, ela vai ter um acesso muito mais completo e imediato ao serviço de saúde, um acesso muito mais garantido ao saneamento básico, campanhas de vacinação, a medicamentos, a alimentação, a moradia, saúde, segurança, educação, os diversos fatores que fazem com que a gente tenha uma vida mais próspera, mais longa e também mais confortável. E tudo isso também tem a ver com o elevado grau de urbanização dessas populações. Na cidade, de forma geral, o nível de vida, a qualidade de vida é superior se comparado ao campo. E o acesso a esses bens e serviços também é mais garantido, é mais fácil em ambiente urbano. Então, isso acaba tornando essas populações populações de desenvolvimento mais avançado e, portanto, isso reflete na pirâmide etária. Ok? No caso brasileiro, por exemplo, a gente percebe que, observando essa pirâmide etária, que há uma transformação na estrutura da população. Esse gráfico aí evidencia com uma coloração mais sólida a pirâmide etária de 2000 e depois uma projeção para 2035 com uma cor mais fosca ao fundo. E dá para perceber que um país como o Brasil, que está passando pela transição demográfica, que está, de certa forma, passando por um certo progresso, desenvolvimento social e econômico nas últimas décadas, isso acaba refletindo diretamente na pirâmide etária. Já percebemos uma redução da base da pirâmide já há algumas décadas, enquanto isso o topo da pirâmide gradativamente ele vai alargando. Isso mostra que há um processo de desenvolvimento econômico e social do Brasil que tem a ver também com essa transição demográfica, que vai levar à queda da natalidade, vai levar ao avanço, à elevação da expectativa de vida e também, como reflexo, o desenvolvimento social e econômico de uma população. Fiquem de olho nos próximos vídeos que continuaremos a falar sobre a estrutura das populações. Obrigado.